E aí, senhores, estamos aqui no podcast do Extramed e hoje com um convidado especial, o Bernardo, fundador do Além da Medicina, e Klaus, representando o Mediacina, e o Juan, meu sócio aqui na Extramed. Queria pedir que Klaus se apresentasse, depois o Juan se apresentasse e por fim o Bernardo se apresentando, pessoal. Eu sou o Klaus, estou no internato e hoje eu faço parte do Mediacina, onde a gente promove congresso de estudante para estudante. A gente tem muito objetivo de focar na educação médica e poder trazer eventos para esse público. Eu me chamo Juan, sou sócio Samuel, estou no 4º período e estou na Extramed, na empresa com ele, a fim de mudar um pouco da educação médica. Estou na graduação ciclo básico, clínico e internato. Legal. Prazer, pessoal. Prazer pelo convite aqui. Meu nome é Bernardo, sou um dos fundadores aí do Além da Medicina. Sou médico também, cirurgião geral. E dentro dessa nossa jornada como empreendedor, atuando principalmente na educação médica, nosso objetivo é trazer o conhecimento que a Faculdade de Medicina não ensinou em relação à carreira. Então, a gente, como Além da Medicina, se propõe a ser o principal parceiro do médico na carreira, ensinando ali as habilidades que talvez ele não tenha desenvolvido ao longo da sua formação, para que ele possa exercer a medicina que ele sempre sonhou ali nos seus objetivos. Muito bom, muito bom. Parabéns pelo projeto. Obrigado. O Além da Medicina é um projeto muito legal que incentiva o crescimento e a mudança nos estudantes, é aquela evolução contínua. Queria saber agora um pouco da sua história, contar pra gente quem que é o Bernardo, da onde veio Além da Medicina, se foi sempre assim, como é que é? Na verdade, nem perto de ser sempre assim. Quando o Além da Medicina começa com um sonho que, na verdade, a gente nem sabia que a gente estava sonhando com aquilo. Então, no meu primeiro ano de residência de cirurgia geral, e ao contrário de vários perfis de outros empreendedores, o meu sonho nunca foi empreender, eu nunca tive esse perfil. Pelo contrário, eu tive sempre um perfil mais introspectivo, introvertido, e muito focado ali nos desafios que a medicina tinha. Fui fazer prova de residência, passei pelo desafio da prova de residência, sofri pra caramba para passar, mas encontrei ali algumas formas de estudar que no meu tempo fez muito sentido para o resultado que eu queria. Acabei indo para São Paulo e, como eu era do Rio, acabei ficando sozinho em São Paulo. Então, eu era filho único, tinha feito faculdade na minha cidade, em Niterói, fiz na Federal Fluminense. Em casa? Em casa, pô, comidinha de mãe, tinha, cara, Mordomia, tinha uns duendes lá em casa que, pô, jogava roupa suja e voltava roupa limpa. Impressionante, cara. E aí fui para São Paulo sozinho, morando pela primeira vez sozinho, sem amigos, sem família, numa residência super puxada, que é a residência de cirurgia geral. Passei no IANSP. E aí comecei aquela rotina toda, aquela correria. E o primeiro ano de residência é sempre muito difícil, numa área cirúrgica talvez seja um pouco mais difícil. E eu comecei a me ver meio frustrado com aquela rotina. Então, pô, eu lutei tanto para chegar naquele local, estava lá exercendo um sonho meu, e eu não estava muito feliz, porque era pesado, trabalhando muito, dormindo pouco, comendo pouco, sozinho. E eu comecei a pensar, pô, vou arrumar alguma coisa para ocupar a minha cabeça e não ficar pensando em besteira, em sair da residência, em trocar de especialidade, enfim, eu sempre quis fazer cirurgia. E eu falei, pô, o que eu tô fazendo aqui de meia-noite às 6 da manhã? Nada, né? Dormir pra quê? Vai Dormir pra ser quê? E aí comecei a fosforilar, eu sempre gostei de estudar, sempre gostei de estudar assuntos fora da medicina, para dizer. Sempre me li sobre empreendedorismo, finanças, enfim. Falei, pô, eu vou começar a compartilhar aqui algumas sacadas de livros que eu aprendi para ver se faz sentido. Comecei um Instagram ali do zero, nem colocava meu rosto na época, como eu falei, super introvertido. Chamava Mentoria Médica, não sei se vocês acompanharam. Sim, aí. eu vi lá no final, fui lá Além da Medicina no final e tem muito conteúdo do começo de vocês. Do Mentoria Médica. Cara, do Mentoria Médica começou em 2019. 19, produzindo sozinho. E aí, cara, nesse meio ali de empreendedorismo digital, acabei entrando num grupo de outros empreendedores, não só médicos. E uma vez falaram de um cara que era médico também, que estava com um projeto para reversão do diabetes através do exercício físico, e esse cara era o Vitor Miranda. Ah, tá explicado. Que agora é meu sócio. Nossa. E aí, dentro desse grupo, o pessoal comentando dele, e eu lembro que teve um encontro desse grupo num bar lá em São Paulo. E eu nunca tinha conversado com o Vitor, eu sou hiper tímido,
Aí nesse dia, sei lá, deu uma coisa em mim que eu falei, pô, Foi vou uns chamar esse cara, copos vou puxar uma resenha com esse cara. Aí tava lá, eu e ele tomando uma Heineken, cutuquei o ombro dele. Aí me apresentei, falei, cara, pô, Vitor, que legal, não sei o que, acompanho seu trabalho, sou médico também. A gente começou a conversar, a gente viu que a gente tinha vários pontos em comum, porque o Vitor tinha feito medicina do esporte lá no IANSP, que era a residência que eu estava fazendo. E aí comecei a contar de um projeto que eu estava começando, que era esse meu Instagram, que nesse momento eu já estava direcionando para um projeto de mentoria para residência. Então comecei a contar para ele da minha tese, da visão que eu tinha. E ele falou, cara, o que mais me impressionou não era o projeto. O que mais me impressionou era o cara que estava no R1 e fazendo isso por fora. Aí ele gostou de mim, se conectou, a gente marcou de tomar um açaí no fim de semana. E aí a gente realmente viu que o santo bateu e a gente queria fazer alguma coisa junto. E nos stories, vocês dois pareciam que eram brothers durante Sim, toda a faculdade. Mas é muito intenso, cara. Você vai ver que vocês já estão empreendendo e essa construção ali de uma sociedade com alguém, cara, é uma relação meio que visceral com a pessoa, né? Porque você tá junto um casamento, ali, né? O povo fala. Dizem que é um casamento sem a parte boa. Vocês não entendem. Então, pô, é uma relação muito próxima. Pô, eu convivia com o Vitor a ponto do seguinte, essa história é muito boa. O Vitor é meio cara de pau, né? Então, ele morava em São Paulo, eu estava na residência, e aí ele morava num outro apartamento com um colega dele. E aí o aluguel dele venceu, o colega dele não queria renovar, não queria continuar naquele apartamento, e ele falou, cara, deixa eu ficar um tempo para nessa casa, para até ver um outro apartamento e tudo mais. Eu, não, chega aí, apartamento pequenininho, tipo quarto e sala, São Paulo é caro pra caramba. Aí ele chegou lá com mala, mochila, ficou lá no sofá. Não, vou ficar aqui uma semaninha, até ver um apartamento, ficou 4 meses. Então, tipo, a gente morou junto um tempo. Isso foi muito bom, porque era justamente o momento que o Além da Medicina estava começando. Cara, era bizarra a rotina, porque a gente ia até de madrugada trabalhando, aí eu ia pra residência, ele ia pro plantão, ele voltava do plantão, a gente juntava ali. Então foi muito bom esse convívio ali, porque a gente foi se desenvolvendo em conjunto, como empreendedor, como comunicador, como criador de conteúdo, um apoiando o outro, um dando suporte ao outro, que a gente estava fazendo isso em paralelo à medicina. E eu acompanho ele, eu vi que quando vocês entraram para a AFIA, ele até postou uma sequência de stories falando da gratidão, de como que foi no começo, eles virando madrugadas e madrugadas, fazendo posts. É que quem vê os vinhos que a gente toma, não vê os tombos que a gente toma, né? Então, a gente conseguiu fazer um negócio muito bacana, a gente tem muito orgulho do que a Além da Medicina se tornou, não pela aquisição, por se juntar ao Grupo AF, mas quando eu vou já chegar nesse ponto do momento em que a gente se juntou ao grupo, mas muito pela mensagem que a gente consegue transmitir, né? Porque a gente acredita que o Além da Medicina é um instrumento de transformação da mentalidade do estudante, do médico, para ele abrir a cabeça ali para diversas coisas que vão fazer muito bem para ele. A gente acredita que é um instrumento que, cara, acelera a carreira, abre possibilidade, dá mais opção de escolha. Quando você tem mais opção de escolha, a gente acha que você acaba sendo mais feliz também. E como eu que acompanho vocês, eu vejo muita transparência, cara. Os caras são muito a gente é o que a gente muito, é, né, muito cara? mesmo. Tipo, em viagens, os caras mostram como que é a viagem, como que faz. O Vitor fez um intercâmbio um tempo atrás, lá no começo. Sim. Mostra tudo, os caras são muito transparentes. E como é que foi a entrada do Michael? Cara, foi no início também. O Vitor, ele conhecia o Michael pela internet e já acompanhava o trabalho do Michael. O Michael já produzia conteúdo muito voltado para a parte de finanças, para o médico. E aí, quando a gente se conheceu presencialmente, ele falou, pô, tem um cara aqui que eu acho que vai fazer super sentido a gente juntar pra gente construir alguma coisa junto. A gente não sabia o que era ainda. Aí ele trouxe o Michael, a gente criou um grupo de WhatsApp, a gente foi se encontrar, os três juntos, no mesmo local, fisicamente, só 6 meses depois que a gente tinha aberto o CNPJ. Então, se fosse um picareta, só ia descobrir lá na frente. E aí a gente começou ali na medicina com os três juntos. Eu, Vitor e Michael. E a gente não sabia ainda o que a gente ia fazer, a gente queria falar alguma coisa de carreira, de empreendedorismo e tudo mais. E a gente começou aí na medicina como uma coisa única, que era finanças, consultório e mentoria para residência. E depois a gente quis separar ali, cada um cuida de uma frente do negócio. Eu cuido da parte de mentoria para residência, o Michael da parte de finanças para o médico, educação financeira, e o Vitor da parte de consultório. E aí, no caso, a parte da mentoria, que a gente
você acaba trabalhando só com a parte da mentoria, né? Claro que engloba tudo, mas o seu foco é no seu perfil, é a mentoria. Sim. A gente viu que tem o Projeto X, tem o Método Eras. Tem bastante coisa, né? Sim. A gente acabou se posicionando como mentoria, porque a gente entendia que existia um grande problema não endereçado por 100% dos preparatórios. Que era o seguinte: todo mundo era ótimo ali em fornecer o conteúdo. Eu te dava uma ótima aula, te dava um banco de questões, te dava, enfim, apostilas. Só que ninguém parecia que estava preocupado em relação a como que você ia dar conta daquele conteúdo. E isso é tão importante, ou mais importante do que, cara, o próprio conteúdo em si. Então, vendo ali um pouco da minha história de preparação, vendo os resultados, eu vi que fazia sentido levar essa mensagem para mais pessoas. Bacana. E a questão da residência, qual o momento que você acha que é o ideal para começar a se preparar para esse momento de residência? Ótima pergunta, e a gente está num ano que está tudo mudando, né? Sim. Porque a gente teve agora o pró-residência, que pela primeira vez aí, sei lá, nessa década, nesse século talvez, a gente teve a abertura de vagas de residência no meio do ano. Tudo bem que foram poucas vagas, centenas, né? Cerca de uma centena mais ou menos. Mas, na minha visão, eu não acredito que esse movimento aí de provas no meio do ano vai ser uma rotina. Eu acredito que a gente vai continuar com esse calendário sempre ao final do ano. Eu acho que você começar no início do seu internato é um momento bom, ou seja, 2 anos antes da sua prova. Então vamos dizer que você vai fazer prova ao final de 2024. Na minha visão, você tem que começar no início de 2023 a sua preparação, para que no primeiro ano você consolide ali o seu sistema de estudos, e a mentoria vem para justamente ajudar nessa parte, de organizar a sua estratégia de estudos, ver o que funciona e o que não funciona, sem ter a pressão ali de ser o seu ano de prova, e um sistema de estudos que não seja voltado ainda para a residência. Porque apesar de você começar a sua preparação, de começar a sua estratégia, na minha visão, no 5º ano, o seu principal foco tem que ser o seu internato. Porque é aquilo ali que vai te dar a noção prática, aquilo ali que vai te dar a mão, aquilo ali que vai te dar, de fato, a visão do que é ser médico. E aí no 6º ano você aprofundar um pouco mais o estudo para a residência. E aí, no caso, a mentoria, quando eu entro no internato e eu entro na mentoria para residência, dentro da mentoria eu já consegui encaixar horários. Como que funciona a questão da inteligência artificial? Porque eu vi que vocês estão com uma plataforma muito completa. Então, eu vejo que no internato os horários são muito difíceis de se encaixarem. Cara, a gente foi construindo o programa para que ele atuasse em todas as dores ali do aluno. Então hoje, o programa de mentoria para residência tem a plataforma, que organiza ali suas revisões, que organiza ali seu estudo, te mostra ali as métricas, de onde você está acertando mais, do que você está precisando dedicar mais atenção. Então tem a parte da plataforma. Mas eu vou te falar que eu acho que a parte mais bacana do programa não é a plataforma. Para mim, a parte mais rica do programa é o capital humano de pessoas que a gente colocou lá dentro. Então pensa o seguinte: a gente pegou os nossos 30 melhores alunos dos últimos anos, que tiveram resultados nas provas de residências, passaram de norte a sul do Brasil, e eles hoje estão à sua disposição para te acompanhar como mentores agora, mostrando o caminho das pedras. São mais de 30, na verdade, alunos que foram treinados pela nossa metodologia, tiveram resultado e hoje estão a um WhatsApp de distância dos nossos alunos para qualquer dúvida, qualquer dificuldade que você venha a ter na sua preparação. Uma outra coisa que a gente viu: muitas vezes a inteligência emocional ou a falta de inteligência emocional é um baita gargalo dentro da sua preparação. Então você vai ficando ansioso, você vai se sentindo pressionado, você começa a se sabotar. Então a gente colocou, por exemplo, 6 psicólogos exclusivos de mentoria e residência para atendimento individual dos nossos alunos. Então você agenda uma sessão, são caras treinados para atender alunos que estão ali com foco de concurso, num ambiente de pressão, e que muitas vezes, cara, a sua performance ruim nos estudos não está relacionado à sua estratégia, está relacionado à cabeça. Então a gente foi calibrando ali todos os principais gargalos do acompanhamento, com psicólogos, com mentores, com orientadores de estudo, também para ser um braço direito ali do mentor, que é residente. Então, óbvio, ele não tem uma agenda ali disponível de 40 horas por semana para atendimento, mas ele tem ali esse apoio do orientador para acompanhar o desempenho dos alunos que ele está linkado. Então, um aluno é linkado a um monitor, obviamente não é um monitor para um aluno, um monitor acaba acompanhando um grupo de alunos, mas ele consegue ir avaliando as suas métricas, os seus indicadores de desempenho através da plataforma,
cada momento do ano a gente tem uma estratégia. Então, no início do ano, o foco é a construção de base, depois a gente muda o algoritmo para que o seu estudo seja direcionado para as provas que você vai prestar, e assim você tem uma lista dos temas que são mais prevalentes das provas que você selecionou, e isso com esse acompanhamento por essa equipe ali, vamos dizer assim, multidisciplinar, de mentores, orientadores, psicólogos, e eu também faço parte. Então, todo mês você tem uma série de reuniões para análise do seu desempenho, para oficinas, para estratégias, para metas, que a gente vai construindo, direcionando cada um para o objetivo que cada um tem dentro do programa. E tendo em vista tudo isso que você falou, essa estrutura toda de inteligência, de suporte, de psicólogos, isso era um trem que 5 anos atrás não existia muito, né? Não se falava, então a gente percebe que a medicina está passando por um período de transformação, um período de mudança. Qual que é a sua visão sobre essas ferramentas, inteligência artificial, mentorias, e como isso impacta na vida do aluno em relação ao futuro, essa visão do futuro para a medicina? Eu queria aumentar uma coisa. Você acha que isso vai mudar o tipo de estudo? Porque hoje em dia, o que eu percebo, cara, a inteligência artificial, o que você põe, ele responde. E o nosso tipo de estudo já está muito ultrapassado. O PBL não, ele vem para inovar. Mas aquele tradicional. Legal. Eu acho que essas perguntas se convergem da forma que... Uma coisa que eu sempre falo, inclusive falei aqui no congresso de vocês, que o gargalo não é mais o acesso à informação. O gargalo é como você aplica essa informação. Então, hoje você tem diversas ferramentas, inteligência artificial, Google, internet, rede social, enfim, você tem todos os canais de notícia dentro do seu celular. Você tem todos os livros, todos os artigos, todos os papers a um toque de distância. Então, qual vai ser o grande diferencial? Como é que você vai se diferenciar frente aos outros se todo mundo tem acesso à mesma informação? Não é ter acesso apenas, é o que você faz com ela. E agora, daqui a pouco, o que você faz com ela não vai ser nem tão o grande diferencial, porque a inteligência artificial também vai conseguir ter acesso a ela. Então, quais são as perguntas que você tem que fazer? Porque quando a gente fala, por exemplo, o ChatGPT, né, tem uma palavrinha que é super famosa, que é o prompt. O prompt é a instrução que você dá para a máquina. Então, no final, a gente pode colocar 2 pessoas usando a mesma máquina, mas se você faz perguntas diferentes, você obtém respostas completamente diferentes. Então, às vezes a gente fica muito obsessivo em busca das respostas, mas a gente para pouco tempo para fazer as perguntas. Vou dar um exemplo do estudo. Várias vezes a gente está preocupado qual o próximo conteúdo que eu tenho que dar conta, como eu faço meu cronograma. Espera aí, quanto tempo você gasta pensando em como você vai organizar o seu próprio estudo? Como você vai organizar a sua semana? Como você vai dedicar horas para o internato? Como você vai dedicar horas para a residência? Como você vai estudar de fato? Vai ser lendo a apostila? Vai ser assistindo a aula? Porque pensa outra coisa. Há 50 anos atrás, era muito parecido. Se você olhar uma foto de uma universidade dos anos 60, é muito parecido com uma foto de uma universidade de hoje. As carteiras, o professor ali na frente, dando aula. Hoje tem PowerPoint, tem slide, tem enfim. Mas a forma é muito parecida. Eu sinto que a gente precisa evoluir a forma como a gente estuda, a forma como a gente consome a informação, a forma como a gente organiza o nosso conhecimento. Inclusive, essa é uma das áreas da ciência que mais tem expandido. Chama PKM, Personal Knowledge Management, ou seja, manejo do conhecimento pessoal. Porque hoje, cara, com acesso a tanta informação, é como que você maneja tudo isso que é o seu principal diferencial. Um ponto que a gente prega muito na Extra Med é a questão dos soft skills. Legal. E aí, esse é um ponto que ultimamente tem se falado muito, né? Que é essa habilidade de comunicação, todo esse arcabouço. Você acha que isso tem um impacto durante a graduação? Eu vou te dar a noção desse impacto em dados. Quando a gente olha para o mundo corporativo, 80 a 90% das causas de demissões não são por falta de conhecimento técnico, são por falta de soft skills. Olha o impacto que as soft skills têm no mundo já. Porque mais importante do que você ter o conhecimento é você saber se relacionar. Imagina, você consegue treinar uma pessoa e desenvolver o conhecimento da pessoa, mas às vezes é muito mais difícil ensinar ela a ser educada, ela a ser receptiva, ela a se comunicar melhor. E eu vejo muito isso nessa miopia que o estudante de medicina às vezes cria, por exemplo, em relação ao currículo. Então, às vezes a gente está ali obcecado de um certificado atrás do outro, ou seja, uma busca pelo conhecimento técnico. Quando, na verdade, o principal objetivo de um projeto, de uma liga, de um curso que você faz, não é só o certificado.
é qual o ganho que aquilo traz para o seu relacionamento. Então, você começa a fazer uma iniciação científica. Você, às vezes, é ali que é o certificado para pontuar na residência. Só que, na verdade, o grande ganho é você conseguir analisar um artigo científico, você ter uma visão crítica, é você saber apresentar. No final do dia, é tudo sobre comunicação. Você, como médico, a comunicação vai definir se o seu tratamento, se a sua conduta vai ser de fato implementada pelo paciente ou implementada por uma equipe multidisciplinar que está te apoiando ali no hospital ou não. Então, a forma como você comunica, a forma como você lidera, ou a forma como você é liderado, cara, tem um impacto gigante no resultado de um tratamento, de um desfecho clínico. E às vezes a gente gasta muito pouco tempo pensando sobre isso. Isso da comunicação é muito interessante. Até quando a gente pensa nos produtos de Mediacina, a gente tem essa questão de comunicar do aluno para o aluno. Então, quando a gente tem um produto pensando de igual para igual, a gente consegue gerar uma conexão muito maior. E acredito que essa conexão que é muito importante na medicina, como você falou, é no mercado de trabalho, é com o paciente, é na forma de gerir novos empreendimentos. Se não fosse a comunicação para poder juntar 3 pessoas, além da medicina, não aconteceria. Não existiria, exato. Isso então, agora primeiro agradecer aos 3 que estarem aqui presentes. Agradecer o Guilherme e o Matheus Nisch que está ali. Agradecer por esse momento, pela conversa, uma conversa bastante produtiva. E eu queria que, para finalizar, para a gente fechar com chave de ouro, imagina uma situação que você, Bernardo, pudesse mandar uma mensagem e essa mensagem chegaria com efetividade para todos os estudantes de medicina do Brasil, que é a sua visão hoje, que é mudar a mentalidade dos estudantes. Se fosse para chegar uma mensagem para essa pessoa sua, para falar alguma coisa de crescimento para ele, o que seria? O que você falaria? É uma pergunta difícil. É uma pergunta difícil. Cara, acho que a frase que eu transmitiria é o seguinte: seja rígido com o processo e gentil com o resultado. Porque normalmente a gente inverte a ordem. Normalmente a gente é gentil com o processo e se cobra muito do resultado. Você quer a nota, você quer o resultado, você quer a aprovação, você quer o desfecho que você espera, mas você não cuida do processo. E é o processo que causa o resultado. Então, eu acho que a nossa vida seria muito mais fácil se a gente colocasse a nossa energia no processo, no plantio, porque o plantio gera colheita. Não adianta você ficar olhando ali para o seu campo, esperando as coisas florescerem se você não plantou. Então, acho que seria essa a dica que eu passaria. Pô, cara, isso é muito bacana, viu? Eu vi isso aqui, ó, o último, ó. Ô, louco! Além da medicina. Que massa, que massa. Isso aí eu vi de tela, cara. no dia que vocês fecharam a transação, tava no grupo do Vitor dos quilômetros. Você lembra que fazia os Pace? Lembro. Eu tava naquele grupo, aí ele comemorou pra caramba. Eu disse, oxe, o que é que aconteceu? Pô, que massa, deixa eu tirar. Quando eu fui olhar, aí vocês postaram essa mensagem. Muito foda, cara. Que massa, cara. Tá focado no processo do jiu-jitsu agora? Ô, tô focado. É mais ou menos na academia direto. Apanhando ali, todo dia. O Vitor pega no pé? Pô, vai fora. Então é isso, muito obrigado. Obrigado, Precisa irmão. por aqui. Obrigado pelo Espero a gente convite. se encontrar novamente. Obrigado, Klaus. Obrigado, meu amigo. Valeu, gente. Então, Obrigado. pessoal, se você assistiu até aqui, muito obrigado pela sua presença. Espero que tenha mudado alguma coisa na sua vida e te feito crescer como estudante. Essa é a visão da lei da medicina, essa é a visão do Mediacina e essa é a visão do Extramente. Muito obrigado.